muito bem-vindos a mais um vídeo da comunidade Trader. Júnior Egídio por aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre liquidez. Como as pessoas que já estudam o nosso método, que é o método de trade institucional, elas já sabem que as grandes instituições elas entram no mercado única e exclusivamente por meio de quê? De liquidez. Como assim? Para quem não sabe, eu vou dar um exemplo aqui bem prático e rápido. Olha só, aqui nós temos de um lado o varejo e players intermediários. Aqui desse lado nós temos as grandes instituições. São os grandes players aqui desse lado. Então, é o seguinte, o que nós analisamos antes de entrar? Nós primeiro tentamos ver a direção do mercado, identificar a direção que o preço está indo ou que ele possa ir. A gente define um alvo, a gente define um stop. Ponto de entrada tem que ter o time, né? Nós temos que ter um time para entrar. Não adianta você acertar a direção do mercado e ele voltar contra você 700 pontos assim que você entrou e depois ele vai para o seu lado. É a famosa que eles chamam de violinada. Mas quando você entende o porquê de cada movimentação do mercado, essas violinadas param de ocorrer. Porque essas chamadas violinadas aqui nós chamamos de captura de liquidez. Então você já vai estar preparado quando uma situação dessa ocorrer. Talvez podendo entrar até mesmo numa captura dessa daí, sabendo que esse evento tenha a probabilidade de ocorrer. Quando ele ocorrer você vai estar preparado. E os grandes players, o que eles identificam aqui para poder fazer a sua entrada? Eles precisam única e exclusivamente de uma coisa chamada liquidez. Esse é o grande problema das grandes instituições. Por que liquidez? Cara, se um grande player quer comprar, vamos dizer, 50 mil contratos de índice, nos 100 mil K, o índice batendo 100 mil pontos, ele tem que ter quem queira vender para ele 50 mil naquele nível de preço. Ele não pode simplesmente, como nós aqui, apertar um botãozinho que a gente tem aqui na nossa plataforma de compra. Ele não pode apertar aqui esse botãozinho de compra aqui, simplesmente assim. Por que ele não pode? Nossa, eu estou errado aqui, mas deu para entender. Compra aqui. Mais fácil. Então eles não podem apertar simplesmente um botãozinho de compra. Entendeu? Por quê? Eles vão acabar raspando o book, eles vão consumir toda a liquidez do book. Imagina você jogando 50 mil K de ordens no book a mercado. Você vai consumindo todas as ordens de venda e o preço vai subindo até pegar as ordens de venda que estão aqui. Aí aqui não tem, aqui tem 10 mil, aqui tem 5 mil, aqui tem 3 mil. E vai subindo até contabilizar os 50. Quando viu, ele deixou o preço aqui em cima. Ele não faz isso, porque senão a estratégia dele vira um fiasco. Ele posiciona aqui embaixo para depois dar o início do movimento e aqui em cima ele já começa a desovar as posições dele. Então, hoje nós vamos identificar aqui nesse vídeo padrões que geram liquidez. Onde que ele consegue entrar? Onde os traders estão dispostos a negociar. Simplesmente isso. Porque ali tem liquidez, ali ele tem pessoas comprando, ali ele tem pessoas vendendo, em suportes, em resistências, movimentos de estrutura de alta, estrutura de baixa. Vou mostrar para vocês aqui. Simplesmente, existe uma movimentação, eu não vou entrar a fundo, não estou falando mal aqui de nenhuma técnica, tá? Eu só quero que vocês notem isso. E também não quero entrar na questão se você compraria ou não compraria, ou se esse pivô aqui ou estrutura de alta está de uma forma que você não entraria. A intenção não é essa, a intenção é mostrar que muitos iniciantes caem nessa, tanto é que os gráficos, o que mais tem é isso aqui está o gráfico do Bitcoin,
E eu vou mostrar isso no Bitcoin, depois vou mostrar um pouco no índice. Então essa movimentação aqui é uma movimentação de captura de liquidez, porque aqui você tem essa movimentação, quando o preço rompe aqui, muitas pessoas são ensinadas aqui, isso é uma estrutura de alta, compram exatamente aqui nessa parte, aqui, e posiciona o seu stop aqui ou aqui. Então, nessa ocasião, olha como é que o preço... A gente tem dois tipos de liquidez. A liquidez interna, que é onde o gráfico já trabalhou, por exemplo, aqui, era o nível de liquidez interna, onde ela foi capturada aqui, tá? Aqui a gente tinha outro nível de liquidez, que foi o nível de liquidez interna. O que é a liquidez externa? Aqui então era o topo histórico, aqui fora. Então ele buscou liquidez externa, por isso que ele gerou essa grande movimentação. Porque para buscar liquidez externa é muito mais difícil do que buscar liquidez interna. Liquidez externa são novos patamares de preço. E para isso se gasta muito dinheiro para poder gerar novos patamares de preço. E se tratando de uma manipulação, a instituição gastou muita grana para poder chegar nesse ponto de liquidez aqui externa, que é esse caso aqui. Então você pode ver que ela faz o que? Faz a movimentação movendo uma estrutura de alta. Tá vendo? Move uma estrutura de alta. Então as pessoas aqui, a partir desse momento, entram comprando. Aqui no caso, você pode ver uma estrutura de que? De baixa. Uns chamam de pivô. Tá vendo? Rompeu aqui a região, montou um pivô e ele faz justamente o movimento ao contrário. E o engraçado daqui é, se você vendeu, olha como é que ele te deixa confuso. Se você vende uma estrutura dessa, o seu stop, o olho vai ficar aqui e o stop técnico aqui. E ele vem aqui justamente onde está teu stop técnico, ó, captura e desce, tá vendo? E quem comprou aqui, olha onde ele deu uma parada para retrair, aqui onde ele faz a captura. Tá vendo como que ele vai sambando com a cara da galera? Porque esses aqui são pontos de liquidez, pontos onde nós temos uma estrutura aqui de baixa, onde traders aceitam vender aqui, aí a instituição pode entrar comprada mesmo para fazer um trade. Isso aqui para ele, isso aqui é o gráfico do diário, mas entrando com bilhões nessa ponta e saindo na outra, você gera uma boa movimentação de lucro. Agora, aqui a gente também tem, se você pegar e perceber com a sensibilidade, eu não estou forçando nada. Aqui, se você perceber, nem todos vão ser perfeitos, tá? Mas o que eu quero atentar é que esse tipo de movimento ocorre direto. Aqui, nem tanta perfeição você vai encontrar, mas tem uns que são muito claros. Por exemplo, aqui, ó, montou uma estrutura de queda. E por que o preço subiu? As instituições tiveram liquidez ali, ó. Tá vendo? Todo mundo pensando, agora o Bitcoin desce. Tá vendo? Montou aqui um pivô, uma estrutura de baixa. Então, quando passa desse ponto aqui, as pessoas vendem esse ponto aqui. O mercado virou, agora é para baixo. Olha o que aconteceu aqui no topo histórico do BTC. Muitos falando que BTC agora é, sei lá, 500 mil reais, se eu não me engano, eu vi um papo desse daí mais ou menos. Aqui a gente teve o seguinte, primeira estrutura de baixo, jogou para baixo. Muita gente quis vender Bitcoin. Aqui já quem não vendeu só soltou posição, vendeu soltando posição. Quem entrou na ponta vendedora colocou stop ali. Quem soltou posição, quando ele armou o pivô de baixo, já largou. Então aqui a gente teve a estrutura de alta, justamente o que? Pegando liquidez externa. Até porque, ó, rompeu onde era aquele topo histórico que gerou toda essa movimentação aqui de queda. E agora ele rompeu de novo aqui a liquidez externa e voltou para dentro. E olha quando ele pegou liquidez externa, olha a porrada que ele deu para baixo aqui. E agora ele acabou de capturar a liquidez externa de novo. Tipo, quem estava vendido, ele deu uma estopadinha e capturou a liquidez aqui um pouquinho mais. E quem comprou essa estrutura achando que o Bitcoin ia voar, porque quando ele passa desse ponto aqui,
desse ponto, aqui a galera entra na compra, a instituição tem liquidez para vender. E ele capturou uma liquidez externa. Olha quando ele capturou uma liquidez externa aqui nessa movimentação, a movimentação que ele gerou. Presta bem atenção nisso. Ele quebrou a estrutura aqui, que foi esse ponto. Vou fazer de azul. Quebrou a estrutura, voltou para testar e desabou. Aqui ele quebrou a estrutura, pode vir aqui, voltar para testar e vir abaixo. Vai fazer isso? Não sei. Mas a gente, se baseando em gráficos passados e sobre o que a gente estuda, e aqui nós temos alvos. O que são esses alvos? Aqui nós temos blocos de ordens a serem testados, que não foram. Temos imbalance, fair value order block aqui. Então assim, são alvos potenciais para essa possível queda. Mas o que eu quero atentar eu quero atentar vocês a esse tipo de movimento. Agora eu vou dar uma passada na B3, só para vocês darem uma olhada. Então vamos lá. Estamos aqui com o gráfico agora do índice futuro, aqui na B3. Olha como esses algoritmos são programados. Esses bancos, na verdade, eles operam, cara, onde tem grana para eles tirarem, eles estão operando. Os algoritmos são programados para fazer isso. Aqui, se você prestar atenção, o mercado tem um pouco menos de liquidez. Então, só você treinar os seus olhos, você consegue perceber. Olha só, aqui a gente tinha o quê? Um baita de um suporte. Um toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques. Então, muitas pessoas compraram deixando seu stop loss nessa região aqui, ó, acreditando que o mercado subiria. Tá, ele subiu, mas olha só o que ele fez antes. Veio aqui capturar toda essa liquidez aqui. Pessoas que estavam compradas venderam. Quando eles venderam aqui embaixo, a instituição comprou e o preço disparou para cima. E se você se atentar da forma que ele veio aqui embaixo, você vai perceber que ele fez essa movimentação aqui, ó. Uma estrutura de baixa. Num tempo gráfico maior, talvez isso ficaria mais nítido. Aqui, de novo, estrutura de baixa, ó, tá vendo? E depois ele sobe, pessoas vendem aqui e ele some lá pra cima. Claro, tudo tem uma análise de contexto, mas, cara, isso eu mostrei nas criptos, agora eu tô mostrando aqui também. Se você identificar aqui, ó, aqui você vai perceber o seguinte, ó, outra movimentação de estrutura de alta, e o preço cai, tá vendo? Aqui você tem outra movimentação, porém essa aqui está bem maior, tá? Aqui você tem outra movimentação dessa. Então, cara, é o seguinte, olha só, isso aqui é pregão recente, tá, pessoal? Aqui a gente tem que, isso eu não estou entrando nem em conceitos adicionais, porque aqui a gente sabe que a gente tinha uma imbalance, fez esse movimento, armou uma estrutura de alta em cima de uma imbalance, sem quebrar pontos de estrutura para poder fazer uma reversão no mercado, que a galera que faz a mentoria já sabe o que eu estou falando aqui, porque essa aula não é uma aula de estrutura. Eu posso até fazer um vídeo para a galera aqui sobre estrutura, mas não era um ponto válido para compra, porque eu não tinha rompido estrutura ainda, tá bom? Aqui a gente tem a mesma situação, preço montando uma estrutura de alta, testando uma imbalance e voltando a cair, tá? Isso, se a gente descer para um time frame menor, ou descer aqui para o M1, a gente encontra com muita frequência, tá? Mas isso você consegue achar em todos os tempos gráficos. Aqui, ó, uma estrutura aqui, tá vendo? E o preço cai. Captura liquidez aqui. Olha só, aqui a gente tinha um ponto de resistência, tá? Aí você pode perceber que depois ele monta uma estrutura. Ó, olha o tempo inteiro, ó, aqui, só que e aqui. Se você pegar ela inteira, ó, monta uma estrutura de baixa. Os HFTs trabalham muito nessa frequência, mas muito. E nisso você vai formando pontos de liquidez. Agora aqui a gente foi formando pontos de liquidez. Ele vem aqui, captura liquidez e sobe, tá?
Você vai fazendo formação igual aqui, ó, um toque, dois toques, nós já temos aqui uma formação de liquidez, o preço captura liquidez e sobe. Deixa eu pegar mais exemplos aqui. Aqui, por exemplo, olha só que interessante. A gente tinha esse ponto todinho aqui de liquidez, ó. Um toque, dois toques, essa região todinho. O preço veio aqui, captura a liquidez e faz esse spike para cima, tá bom? Se você parar para prestar atenção, aqui você tem outra movimentação dessa. Os HFTs não vão fazer perfeitamente, tá? Sempre para você identificar. Mas isso que eu quero que você preste atenção. Que as instituições elas entram em pontos de liquidez. Liquidez é suporte, resistência. É onde eles entram, tá? Daí nós temos esse ponto aqui também. Então, galera, é esse tipo de situação que ocorre todos os dias. É só você se atentar um pouquinho. Por exemplo, aqui nesse caso, LTA, LTB são linhas que o varejo está de olho. Depois que ele perde a linha aqui, ó, ele volta aqui para cima. Pessoas que pensam, perdeu o LTB, agora ele vai despencar. O stop da galera estava aqui, captura de liquidez, e aí ele volta a fazer um movimento grande novamente. No gráfico do diário, olha só. Nesse gráfico aqui do diário, a gente tem a seguinte situação. Claro, nem tudo vai ser perfeito, mas preste atenção, aqui a gente tinha uma linha de tendência até esse ponto aqui. Cara, quando rompeu essa linha de tendência aqui, essa LTB, o preço subiu, galera, pô, agora reverte. Fez um fundo duplo, liquidez formada, o que ele fez? Subiu. E olha a pressão que ele caiu depois disso. Olha a pressão, porque teve liquidez. Muita dessa pressão foi estoque de pessoas que compraram aqui, compraram bolsa, achando que subiria. Depois, pum, despenca. Galera, era isso que eu tinha para passar sobre liquidez. Espero que vocês agora se atentem um pouco. Aqui também, ó, tinha um outro pontinho de liquidez, que agora pode ser que ele está capturando, mas essa captura só vai se confirmar se conseguir quebrar esse ponto. Senão, aqui a gente já teve uma quebra de estrutura, ele pode voltar e voltar a cair. Beleza, galera? Então o vídeo de hoje foi sobre liquidez. Espero que tenha ficado claro. Caso ocorra alguma dúvida, pode chamar lá no Telegram que a gente tira dúvida. Eu vou deixar o link aqui embaixo do Telegram, do Instagram, para você, caso você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo agregou para você nos acompanhar. E caso de dúvida, só nos chamar lá que a gente tira dúvida. Se você gostou do vídeo, peço que você deixe um comentário, deixe um like para fortalecer o nosso canal e nos estimular cada vez mais a trazendo vídeos como esse com conteúdos relevantes que possam fazer a diferença para você. Beleza, galera? Forte abraço e valeu!